Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Meu nome é Andressa Costa e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do Juizado Especial Criminal. Para que serve? Então, pessoal, o Juizado Especial Criminal, ele serve para julgar os crimes de menor potencial ofensivo, buscando de forma rápida e informal atender e reparar os danos da vítima, através da transação penal, da suspensão condicional do processo ou até mesmo, em último caso, através de uma condenação. Lembrando que um crime de menor potencial ofensivo, ele é considerado uma contravenção penal, ou seja, são os crimes cuja pena máxima não ultrapassam 2 anos. Aí uma discussão entre vizinhos, uma discussão num bar, num barzinho, num restaurante. Ainda podemos mencionar aqui algumas questões relacionadas a inquilinos, né? Uma ameaça entre inquilinos, por exemplo. Essas questões de menor complexidade, elas são discutidas pelo GCRIM, como assim denominamos. Lembrando que pode ser resolvido através de uma transação penal, onde o Ministério Público apresenta uma proposta de resolução que o acusado pode ou não aceitar através do pagamento de uma multa ou atendendo os requisitos em relação à exigência de uma pena restritiva de direitos. Por exemplo, aceitei a transação penal e não posso sair, não posso comparecer em barzinhos ou eu não posso sair à noite após determinado horário. Isso seria uma pena restritiva de direito. É claro, foi um exemplo. O Ministério Público ele vai estabelecer de forma clara e objetiva quais seriam ali as exigências a serem cumpridas para que esse caso fosse arquivado. Então, se você recebeu uma intimação para comparecer no Juizado Especial Criminal, nem tudo está perdido. É uma situação que vai ser resolvida, que pode ser resolvida, inclusive em audiência ali de conciliação, tá bom? Lembrando que o Juizado Especial Criminal, ele também está discriminado ali, está detalhado na Lei 9.099 do ano de 95, assim como o Juizado Especial Civil. Então, essa lei, ela veio normatizar os problemas processuais pequenos, em ritos sumaríssimos, de forma céleres, atendendo ali princípios basilares para a condução desse processo e para chegar numa melhor resolução em relação a resultados, tá bom? Espero ter agregado aqui um pouquinho na vida de vocês em relação a esse assunto e ficamos à disposição para maiores questionamentos em relação ao tema. E agora, para não perdermos o nosso bom hábito, eu vou fazer a leitura bíblica de uma palavra com vocês e encerraremos com a nossa oração, tá bom? A palavra hoje está lá no livro do salmista, no capítulo 147, versículo 5, que diz assim: Grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limites para o seu entendimento. Aqui, estudando essa palavra, eu consegui analisar a grandeza do nosso Deus. Então, nós estamos diante de um Deus grande em poder, forte. A Bíblia diz que o Deus que nós servimos é tão grande que ele é imensurável. Eu vou fazer a leitura de algumas questões que eu anotei em relação à grandeza do nosso Deus e nós finalizaremos com a nossa oração. E nas escrituras que eu fiz aqui, diz assim: a Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande que na palma da mão ele mede as águas do planeta, como se fosse concha em suas mãos. A Bíblia relata que o nosso Deus é tão grande que ele chama as estrelas uma por uma pelo seu nome e elas comparecem diante dele. A Bíblia ainda nos relata que o nosso Deus é tão grande que ele pesa os montes da terra em uma balança de precisão.
Assim nós conseguimos imaginar quão grande é o nosso Deus. As nações para ele são como gotas dentro de um balde. Você já parou para pensar quão grande e imensurável é o Deus que nós servimos? Aqui eu ainda fiz algumas anotações dizendo que, segundo a Bíblia, Deus, o nosso Deus, é tão grande que o céu é o seu trono e a terra é o estrado para os seus pés. Ele é tão grande que os céus dos céus não comportam a sua glória. O nosso Deus está na eternidade. Então, parando para analisar, eu me deparo com essa palavra quando penso que o nosso Deus é tão grande e ainda que existam trilhões de estrelas, Ele sabe o nome de cada uma e chama pelo nome e elas comparecem diante dele. Imagina conosco, Ele nos criou, nós somos filhos dele. Independente dos títulos que você possui, dos títulos que você quer possuir, não há nada mais poderoso do que ser considerado filho de Deus. Nós somos filhos desse Deus tão grande. Então, está na hora de minimizarmos os nossos problemas, porque às vezes nós identificamos que colocamos o problema na frente do nosso caminho, na frente do nosso processo e esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Vocês já pararam para analisar que o nosso Deus é imenso em poder? O problema que eu estou enfrentando é tão pequeno para Ele. Eu sei que eu também sou pequena, mas o meu Deus, o nosso Deus nos conhece, é Ele quem nos chama pelo nome. Então hoje eu quero declarar na minha e na sua vida que o problema que você está passando se transforme apenas num obstáculo para você alcançar aquilo que você tanto almeja na vida. Nós precisamos do processo para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Sempre falo na minha casa, no meu dia a dia, eu declaro para mim mesma, não, eu vou apresentar ao meu problema o tamanho do meu Deus. Então, eu vejo que nós, por vezes, ainda que a palavra seja óbvia, nós precisamos ouvir, nós precisamos falar. Então, nós precisamos declarar sobre a nossa vida que os problemas são pequenos perto do Deus que nós servimos. Ainda que a situação seja difícil, ainda que estejamos enfrentando situações complexas, que para nós são complexas, para Deus é pequeno. O Deus que conhece todas as coisas, sabe o nosso nome e conhece tudo em nós. Essa semana que passamos, eu enfrentei na minha família um problema, né? Minha mãe quebrou o braço, caiu da escada. Nós ficamos todos muito tristes, sentidos, porque quando um familiar nosso está triste, está doente, está acometido de uma situação ali gravosa, né? Uma vez que vocês sabem que as mães, elas não param, né? Elas querem dar conta de tudo, elas querem fazer tudo que estão ali diante delas, e nós nos deparamos com essa situação e ficamos entristecidos, ficamos aborrecidos, mas são lutas que aparecem. Minha mãe chorou, eu chorei, todo mundo em casa chorou. Nós temos algumas questões também familiares, às vezes nós enfrentamos problemas na família, são obstáculos, mas não podemos nos separar, não podemos nos dividir. É momento de nos unirmos. Nós precisamos estar em paz com os nossos familiares, em paz com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, porque a guerra que nós enfrentamos não é um contra os outros, é contra as potestades. Então, que você possa lutar e vencer, que possamos estar juntos nessa jornada, nessa batalha. Deus, o Deus tão poderoso que criou tudo isso, que fez tudo isso por nós aqui na terra, Ele está conosco.
e Ele está cuidando de nós. Independente do que a gente pense às vezes em relação aos problemas que apresentam, que se aparecem, nós precisamos estar firmes com o Senhor. Eu acredito muito que os nossos problemas, quando entregues nas mãos do Senhor, Ele sempre coloca uma melhor resolução. Eu acredito que nós precisamos confiar mais, nós precisamos nos entregar mais, porque quando nós achamos que podemos resolver com o nosso braço, não acontece. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele faz o melhor acontecer por nós. Então essa é a palavra de hoje. O nosso Deus é tremendo. Que Ele entre com providência na sua vida, que Ele resolva aquilo que você acredita que é impossível e que você consiga testemunhar as obras do Senhor em você, na sua família, diante dos seus problemas no trabalho, diante dos seus problemas na própria casa, porque por vezes o inimigo se levanta e nós identificamos que não é coisa do homem, é coisa do maligno mesmo. Então nós precisamos estar em constante oração, né? Eu sempre busco estar diante do Senhor. Todos os clientes que nós temos no escritório, nós colocamos diante do Senhor, porque essa guerra não é contra nós mesmos, é contra potestades. Eu quero aqui orar por vocês e assim nós finalizaremos, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Paizinho, como ofertas diante do Teu altar. Pai, nós sabemos que Tu és grande, que o Senhor é poderoso para fazer, para cumprir, é poderoso, Jesus, para nos ajudar a vencer. Sabemos, Pai, que a tempestade se revolta, nós sabemos que o nosso barco balança, mas nós acreditamos que quando o Senhor está no barco, o melhor acontece. Sabemos que é o Senhor que guia o barco, mas nós temos que remar. E nós nos encontramos por vezes cansados, nós nos encontramos fadigados, mas nós acreditamos que o resultado será tremendo, porque o resultado vem de Ti. Jesus, perdoa os nossos pecados, lava, Senhor, as nossas vidas, nos redime, Jesus. Esteja conosco durante o processo, durante a caminhada, porque precisamos alcançar o nosso propósito. Sabemos que é sobre aquilo que o Senhor tem conosco. Ainda, Senhor, que nós nos achemos aqui pequenos, incapazes, mas o Senhor é aquele que trabalha na nossa incapacidade. Fica conosco durante esse dia, durante essa semana. Abençoa os inscritos nesse canal. Abençoa todos aqueles que ainda serão inscritos nesse canal. Paizinho, que seja sempre sobre o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco até o fim. Muito obrigada pela tua participação, por ser um inscrito no canal. Nós estamos com 118 inscritos. Eu me alegro com os comentários, eu me alegro com o que vocês dizem para mim no dia a dia, né? Por vezes as pessoas me encontram e falam: Andressa, nossa, aquilo falou comigo, me ajudou, porque nós precisamos sempre estar com uma palavra de acolhimento, uma palavra amiga, porque é sobre Jesus, não é sobre nós. Que possamos estar de mãos dadas nessa luta. Fica com Deus, se inscreve no canal, comenta, compartilha e até a semana que vem no Advocacia com Café.